dia pensou, frente à vida que se estendeu, escolheram o preço do não, rebeldia que corta o meu coração. Justiça feita, mas se um de nós no lugar aceitasse a sentença de pagar com sangue o preço de outra chance a eles dar. Eu vou, não importa quão longe eu vou, se a morte é o preço da vida, por eles me entrego inteiro. Eu se vou, eles não te aceitarem, é a única chance. E se for tudo em vão, não há outro caminho pra ver nossos filhos libertos. Eu vou. Chega, falta o ar. Quem de nós esperou poderia o Filho de Deus inocente morrer em nosso lugar, porque ainda pensou em nós. Tudo o que fazemos é todos os dias mais pedras jogar na cruz, crava ainda mais fundo a sua dor. Quem de nós esperou? Serei eu a pagar com sangue o preço de outra chance a eles dar. Eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou. Minha morte é o preço da vida, e hoje eu me entrego inteiro. Eu sou sua única chance, eu sou. Não há outro caminho pra todo que quer ser liberto. Eu sou. Não há outro caminho pra todo que quer ser liberto. Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro dessa nossa série Cristianismo Radical. Você que é da Igreja Adventista do Riacho Grande, seja bem-vindo a essa nossa transmissão. E você também que está nos assistindo, mas não é membro da Igreja Adventista do Riacho Grande, também é muito bem-vindo, porque nós vamos aqui estudar a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus serve para todas as pessoas de todas as idades. Nunca é demais a gente explicar por que o nome da nossa série é Cristianismo Radical. Nós não estamos, logicamente, usando a palavra radical no sentido de extremos ou de extremismo.
Nós estamos usando a palavra radical no seu sentido etimológico, ou seja, aquilo que é raiz, aquilo que está no fundamento de alguma coisa. No nosso caso, coisas que estão no fundamento do cristianismo, que estão na raiz do cristianismo. É lógico que em 8 encontros a gente não consegue falar de todas as coisas que são radicais ao cristianismo, mas eu selecionei aqui 8 temas para que a gente possa conhecer um pouco mais a nossa própria crença. E hoje nós temos um tema muito especial para mim, que eu acho que é muito importante para você também. Nós vamos falar sobre conhecer a Deus. O que significa conhecer a Deus de verdade? Será que é apenas ter informações a respeito dele? Será que conhecer a Deus é apenas saber coisas sobre ele? Eu quero convidar você a orar agora, antes da gente abrir a palavra de Deus e começar o nosso estudo. Então, se você puder, feche seus olhos e vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos a Tua palavra em nossas mãos e nos ajuda agora a entendermos o Teu recado para nós, em nome de Jesus. Amém. Se você tem uma Bíblia aí com você, abra em João, no capítulo 8, no versículo 32. Esse é o nosso primeiro texto desse nosso encontro. Hoje a gente vai ler vários textos da Bíblia para que a palavra de Deus possa falar conosco. Então abra aí sua Bíblia em João 8,32. Talvez você saiba até decorado esse texto. Diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João estava reproduzindo aqui as palavras de Jesus, e Jesus estava falando sobre essa liberdade em relação ao pecado que todos os seres humanos precisam ter. Se você olhar o contexto aí, Jesus está falando de pessoas que eram presas ao pecado e que precisavam dessa libertação. E Jesus explicou como é que seria esse processo de libertação. E aí ele fala: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Portanto, nós precisamos entender muito bem esses dois conceitos que estão aqui antes da libertação. O conceito de conhecer e o conceito de verdade. O que essas duas coisas significam a partir do pensamento bíblico? Vamos começar com verdade. O que é a verdade na Bíblia? Eu quero convidar você, e eu espero que você fique com a sua Bíblia aberta aí, ou no aplicativo do seu celular. Deixa aí no ponto para a gente folhear a Bíblia ou alternar os textos bíblicos várias vezes. Eu quero convidar você para ir ainda no Evangelho de João, para o capítulo 14, no versículo 6. Esse é outro texto bem conhecido, são palavras de Jesus, e ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus está nos explicando aqui o que é a verdade. Ele está dizendo: olha, eu sou a verdade. Mas tem outro texto, também são com palavras de Jesus, que nos dá uma outra explicação a respeito da verdade. É ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 17 e no versículo 17. Se você tiver sua Bíblia, acompanha comigo aí. João 17, 17. Jesus fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus nos explica que Ele é a verdade e nós conhecemos essa verdade através do texto bíblico. É como se Jesus estivesse dizendo assim: filhos, eu sou a única verdade absoluta, não existe outra verdade além de mim. Mas como eu não estou aí com vocês de maneira física, vocês podem me conhecer através da palavra. Portanto, quando a gente olha para João 8,32 e ouve Jesus dizendo assim: vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, nós podemos traduzir ou parafrasear dizendo o seguinte: e vocês conhecerão a Cristo através da palavra, e então esse conhecimento libertará vocês. É importante esse conceito, queridos, porque não existe verdade absoluta fora de Cristo. E nós não conseguimos conhecer essa verdade absoluta a não ser
pela palavra de Deus. É por isso que não existe cristianismo sem a Bíblia. Você pode até gostar do cristianismo, você pode se interessar pelo cristianismo, mas você só poderá dizer que você é realmente um cristão se você segue o que esse livro apresenta. Se você segue essa verdade que é Jesus, demonstrada através da palavra de Deus. Portanto, a primeira coisa que a gente precisava saber, a gente já sabe, não é? A verdade é Cristo e nós conhecemos a Cristo através da sua palavra. No cristianismo, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, mas como eu falei para vocês, nós precisamos conhecer ou decifrar o outro conceito importante de João 8,32, que é esse verbo conhecer. O que significa conhecer? Porque Jesus falou, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Então a gente precisa saber o que significa conhecer. E para a gente descobrir isso, primeiro a gente precisa apelar para o conceito geral da Bíblia, para o espírito com o qual a Bíblia foi escrita ou a cultura que está por trás da Bíblia. Você sabe, a Bíblia foi escrita num pensamento hebraico. Toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, o pensamento hebraico está por trás de todos os autores da Bíblia. Cada um no seu estilo, cada um com a sua formação, mas o pensamento hebraico é como se fosse a grande moldura do texto bíblico. Em paralelo com esse pensamento, existe o pensamento grego, que era muito forte na época e que é muito forte no nosso tempo. Não sei se você sabia, mas eu e você temos o nosso pensamento formado a partir da forma de pensar grega. É só você parar para analisar, por exemplo, as universidades que tem por aí. Se você olhar, especialmente os cursos mais voltados para as humanas, você vai perceber que a filosofia grega é a base de conhecimento de praticamente todos eles. Nós temos um pensamento grego, e no pensamento grego, conhecer é ter informações a respeito de alguma coisa. Você, por exemplo, viaja para uma cidade, passa alguns dias visitando aquela cidade e já diz, olha, eu conheço determinada cidade. Ou você sabe informações a respeito de uma pessoa, da sua igreja ou do seu bairro, e aí você diz, eu conheço determinada pessoa. Ou muitas vezes a gente conhece alguém só porque assistiu essa pessoa na TV e de repente a gente sabe o nome, sabe que a pessoa é casada, quantos filhos tem, e a gente acaba dizendo, eu conheço aquela pessoa. Mas no contexto hebraico, no pensamento hebraico, conhecer é alguma coisa mais profunda que isso. Para o hebreu, conhecer não é só ter informações sobre alguém. Conhecer é experimentar um relacionamento com aquela pessoa. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui para ficar mais claro. Imagine um copo com água e você então pergunta para um grego, para alguém que pensa como um grego, o que é a água? O que é esse copo com água? E a pessoa vai te responder, olha, isso aqui é H2O, é molhado, você pode ter em estado líquido, gasoso ou sólido. A água não tem forma, porque ela se adequa à forma do recipiente em que ela está. E uma pessoa com pensamento grego vai te dar várias informações sobre a água. Mas se você perguntar para alguém que tem o pensamento hebraico o que é aquele copo de água, a pessoa vai te pedir 1 minuto, vai pegar o copo com água, vai beber e depois vai dizer, é refrescante. E pode dizer todas aquelas informações que nós falamos antes. É H2O, tem 3 estados, não tem forma fixa. Mas antes de te dizer as informações a respeito daquela água, alguém do pensamento hebraico vai experimentar aquela água. Quando Jesus fala e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, ele está falando a partir do pensamento hebraico. Ou seja, ele está dizendo que nós vamos experimentá-lo
já que a verdade é Ele mesmo, nós vamos experimentar Jesus. E essa experiência com Jesus, esse relacionamento com Jesus, vai nos libertar. Se você parar para pensar, em todo o texto bíblico, você vai encontrar esse conceito de conhecer como alguma coisa relacional. E eu quero dar alguns exemplos para você. Se você tiver sua Bíblia ainda nas mãos, por favor, vai lá para Gênesis, no capítulo 4. Em Gênesis, no capítulo 4, nós temos um texto bastante interessante e que já nos dá um sinal, lá no início do texto bíblico, de que conhecer é mais do que saber informações a respeito de. Conhecer é experimentar alguma coisa. Gênesis capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Talvez aí na sua versão diga: Adão conheceu Eva, ela engravidou e deu à luz a Caim. Você percebeu que em Gênesis capítulo 4, esse relacionamento íntimo entre marido e mulher, entre Adão e Eva, é falado como conhecer? Adão conheceu a Eva. No hebraico, o verbo usado aqui para conhecer é o verbo yadá. E esse verbo, ele pode e deve ser traduzido como conhecer mesmo. Ou seja, em Gênesis, quando Adão teve intimidade com Eva, a Bíblia diz que ele conheceu a Eva. É mais uma confirmação de que no texto bíblico, conhecer é ter essa relação pessoal entre o conhecedor e o conhecido. Mas não para por aí. Quando a gente olha para o texto bíblico, nós encontramos mais evidências de que conhecer é mais do que ter informações a respeito de alguma coisa. Vai comigo lá para Jeremias, no capítulo 22. Não feche sua Bíblia, Jeremias, capítulo 22, porque aqui tem uma coisa muito interessante a respeito desse conceito bíblico de conhecer. Jeremias, capítulo 22, nós vamos ler os versículos 15 e 16. Jeremias está falando aqui a respeito do rei Josias. E ele fala uma coisa aqui que é bastante esclarecedora sobre o assunto. Jeremias 22, 15 e 16. Diz assim: Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, diz o Senhor? Olha que coisa linda! Quando o profeta estava falando aqui a respeito do rei Josias, ele diz que conhecer a Deus era cuidar dos pobres e necessitados. E essa é uma das vontades de Deus para nós, seus filhos, que nós cuidemos daqueles que têm necessidades. E o profeta está dizendo que conhecer a Deus significa obedecê-lo também nesse aspecto do cuidado para com o pobre. Ou seja, conhecer a Deus é mais do que saber coisas sobre Ele. Segundo Jeremias capítulo 22, conhecer a Deus é agir a partir do conhecimento que nós temos com Ele, é agir a partir do relacionamento que nós temos com Deus. Porque Deus, Jesus Cristo, veio a essa terra cuidar dos pobres e necessitados. Eu e você. Nós somos pobres e necessitados da graça de Deus. E assim como Ele fez, nós também devemos fazer. Ou seja, conhecer a Deus é fazer o que Ele fazia. É se relacionar com Ele de tal forma que nós imitamos o nosso Deus em todos os aspectos. Mas vamos para outro texto bíblico? Vamos lá para Provérbios no capítulo 3. Provérbios capítulo 3, nos versículos 5 e 6. Esse texto aqui também é muito importante para esse nosso estudo a respeito do que significa conhecer a Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Leia comigo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nesses 2 versículos aqui acontece um fenômeno muito comum na literatura sapiencial, que é o paralelismo poético. O versículo 5 está em paralelo com o versículo 6. E o primeiro verbo do versículo 5 está em paralelo com o primeiro verbo do versículo 6. Confiar é a mesma coisa que reconhecer. E você sabe qual é o verbo no hebraico usado aqui no versículo 6 para reconhecer? É yadá, o mesmo verbo lá de Gênesis. Ou seja, ele está dizendo, conheça o Senhor e Ele endireitará os seus caminhos. Ou seja, conhecer ao Senhor é abrir o coração a Deus de tal forma que Ele vai endireitar, Ele vai guiar a sua vida pelo caminho que Ele sabe que você tem que seguir. É bonito isso, não é? Conhecer a Deus, eu repito, é mais do que saber coisas sobre Ele. Conhecer a Deus é se relacionar com Ele de tal forma que esse relacionamento mude a nossa vida, altere o nosso dia a dia. Eu te dei até agora, alguns exemplos positivos a respeito do que é conhecer a Deus. Mas agora eu quero te dar alguns exemplos de pessoas que tinham conhecimento teórico a respeito de Deus, tinham informações a respeito de Deus, mas não conheciam a Deus. Você quer ver? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 2. Volta comigo para o livro do profeta Jeremias. Agora nós vamos para o capítulo 2. E nós vamos ver um grupo de pessoas que tinha muita informação sobre Deus, mas que não conhecia a Deus no sentido bíblico. Jeremias 2, capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte: os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam. Se rebelaram contra mim, os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Veja, o profeta Jeremias está falando aqui sobre os sacerdotes e sobre os líderes do povo. Essas pessoas eram as que mais conheciam o texto bíblico. Eram as que mais conheciam, as que mais tinham informações a respeito de Deus. Eles eram teólogos. Para eles, não faltavam informações a respeito de Deus. Mas Deus está dizendo, através do profeta, que esses sacerdotes, que esses intérpretes da lei, não o conheciam. Eles não conheciam a Deus porque todas as informações que eles tinham não os levava a se relacionarem intimamente com Deus. E aí nós entendemos que conhecer a Deus não tem nada a ver com a quantidade de informações que nós temos a respeito dele. E eu falo isso para você e para mim que vivemos agora no século 21 e que temos a Bíblia em nossas mãos. Os profetas aqui no Antigo Testamento tinham o Pentateuco, eles tinham alguns livros da Bíblia, nós temos todos. Mas, queridos, apenas saber o que está escrito nesse livro não é suficiente. Não são as informações que nós temos sobre Deus que vão nos libertar do pecado, como diz João 8,32. É esse relacionamento íntimo com o Pai que vai nos libertar. Eu quero te mostrar outro exemplo. E esse aqui para mim é mais forte ainda. Vai comigo para Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, porque lá nós temos o exemplo de pessoas religiosas, tanto quanto aqui em Jeremias, mas que não conheciam a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 15. Esse é um texto bastante conhecido. Eu quero ler o versículo 15 e depois a gente vai pular para o versículo 21, tá bom? Diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Agora vai para o versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal ou a iniquidade. Veja, quando Jesus fala que nunca conheceu esses homens, é lógico que Jesus não está dizendo que não sabia o nome deles, que não sabia onde eles moravam, se eles eram casados ou não, se tinham filhos ou não. Não era isso que Jesus estava tentando dizer. Quando Jesus fala nunca os conheci, é porque esses homens não tinham relacionamento com ele. Não obedeciam. A palavra aqui, iniquidade, no final do texto, é a palavra anomia no grego, falta de lei, sem lei. Ou seja, esses homens até sabiam coisas sobre Deus. Mais do que isso, esses homens tinham atitudes religiosas. Vocês viram, leram comigo? Eles expulsavam demônios. Eles profetizavam em nome de Jesus. Mas Jesus olha para eles e diz: eu nunca vos conheci. Que tristeza, não é? Ter uma vida religiosa sem conhecer aquele que é o dono da religião, Jesus. É uma tristeza muito grande alguém que vive dentro de um contexto religioso, mas não conhece a Deus, porque não se relaciona com Ele, porque não tem amizade com Deus, porque não divide a sua vida, os seus momentos bons e ruins com Deus. E queridos, infelizmente, aqui no século 21, momento em que nós vivemos, existem muitas pessoas que, como aqueles de Mateus capítulo 7, são religiosos, frequentam uma comunidade religiosa, mas não conhecem a Deus. Porque no máximo têm informações sobre Ele, mas essas informações não viram relacionamento, não viram obediência, não viram uma vida de cristianismo prático. Mas eu quero terminar essa nossa conversa de hoje com um texto que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, existe um texto de alguém que conhecia a Deus. E antes de eu ler esse texto, eu quero te dar o contexto dessa carta. A segunda carta que Paulo escreve para Timóteo foi escrita na prisão. Paulo já estava na sua segunda prisão, agora em Roma, e ele estava com a condenação à morte diante dos seus olhos. E condenado à morte, preso em Roma, em situação muito difícil, ele escreve o seguinte, 2 Timóteo 1:11. Desse evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Sabe, essas palavras de Paulo me emocionam, porque Paulo estava preso, com a perspectiva iminente de uma morte trágica. Mas ele olha para toda aquela situação e ele escreve para Timóteo: olha, eu estou sofrendo por causa desse evangelho, mas eu não me envergonho por causa disso. Pelo contrário, eu sei, eu conheço em quem eu tenho crido. E porque eu o conheço, eu sei que Ele vai me dar recompensa no final. Queridos, Paulo não tinha apenas um conhecimento teórico a respeito de Deus. Paulo tinha vivência com Deus. Ele aprendeu a passar os momentos bons da vida e os momentos ruins da vida com Deus. Ele passou por momentos de muita fartura e ele passou por momentos de privação ao lado de Jesus. Ele passou por momentos de segurança e por momentos em que ele era um náufrago, à deriva no mar, com Jesus. E o convite que a Bíblia nos faz é: conheça a Deus. E aí eu termino
relembrando a você João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe qual é o convite que a Bíblia faz para mim e para você hoje? Tenha Jesus como seu grande companheiro. Para de pensar nele como alguém distante, que você encontra uma vez por semana, talvez, na igreja. Não é assim o relacionamento com ele. É todo dia, toda hora. Você vai para o trabalho com ele, você vai para a praia com ele, você vai para o esporte com ele, você vai para a igreja com ele. Veja, você não vai à igreja para encontrar Jesus. Você vai à igreja com Jesus para encontrar os seus irmãos e adorá-lo lá. É assim que você vai conhecer essa verdade. E através desse relacionamento íntimo com Deus, você será liberta de todos os pecados que você precisa ser. Vamos orar agora? Vamos pedir a Deus que nos dê esse privilégio de entendermos o nosso relacionamento com Ele. Se puder, feche seus olhos. Senhor, nós queremos te conhecer de verdade, não apenas ter informações a teu respeito, mas nos relacionarmos contigo de tal forma que o Senhor seja o nosso companheiro de cada momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.